Jesus, mais uma oportunidade que Tu nos dá, Senhor, de virmos no melhor lugar que poderíamos vir, no primeiro dia da semana, Pai, quando nós, como cristãos, comemoramos, Senhor, aquela grande vitória que foi executada, levada a cabo, Senhor, naquela manhã de Páscoa, Pai. Deus, nós estamos agradecidos, Senhor, porque somos os beneficiários diretos, Senhor, daquela manhã, Pai. Aquilo trouxe vida para nós, Senhor. Aquilo trouxe esperança à raça caída de Adão. Aquilo trouxe a certeza de que há uma terra além do rio. Há uma vida, Senhor, há uma ressurreição. Há um motivo por que nós vivemos aqui na terra, Pai. Não é apenas trabalharmos, não é apenas criarmos filhos, mas é quando chegarmos ao fim do caminho, sermos levados ao lar celestial. Perdoa, Senhor, cada pecado nessa noite, Senhor. Que se houver alguém aqui, Pai, que não te conhece como Salvador, ou se há alguém aqui que está apostatado, Senhor, se há alguém aqui que sente que sua alma está longe do Salvador, que tem colocado ele por algum motivo longe da sua vida, Pai, que nessa noite ele possa achar o caminho de volta, Senhor. Se alguém no alcance da nossa voz que sente-se assim, Pai, que seja uma noite de vitória, de libertação, de perdão, de conserto, Pai, pois ainda há misericórdia, ela ainda está estendida para cada pecador que aceita, que se arrepende, que confessa. Pai, venha fazer maravilhas no nosso meio nessa noite, porque nos reunimos, Senhor, em torno da palavra, e aonde estivesse o corpo, então ali estariam as águias reunidas, e nós estamos em redor do corpo, palavra do Filho do Homem nessa noite, Pai. A Bíblia em plenitude restaurada para nós. Abençoa nossos corações, Pai, no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite, irmãos, e todos que estão nos ouvindo nessa noite pela internet também. Antes de ler a Bíblia, eu gostaria de ler mais um testemunho. Ontem eu li um aqui, do Billy Paul, né? E eu gostaria de ler mais um. Eu creio que vai ajudar todos nós. Billy Paul na cadeira do dentista. Testemunho que ele deu. O dentista me disse: posso lhe perguntar algo? E eu disse: seguro? Ele disse: alguma vez fiz alguma coisa para ferir você, Billy? Eu disse: só o que você está determinado a fazer agora, né? Ele disse: não, eu não estou falando a respeito disto. Temos sido amigos por um longo tempo. Alguma vez fiz alguma coisa que te ferisse? E ele colocou suas mãos grandes sobre os meus olhos, e quando ele as colocou, ele tinha um livro do profeta do século XX, mais ou menos dessa distância dos meus olhos. E ele disse: por que você nunca me contou a respeito dele? Ele disse: nós conversamos a respeito de todos os carros velozes, porém nenhuma vez você me contou a respeito dele. Ele poderia ter caído com seus pés em minha cabeça. Eu não podia dizer nada. Eu nunca esquecerei o que ele disse, irmão Larry. Ele disse: se eu tivesse um pai assim, ele disse, eu falaria ao mundo a respeito disso. Amém? Amém. Esse foi o que o dentista do Billy Paul disse para ele, porque ele nunca havia falado do seu pai, e ele teve acesso através de ler o profeta do século XX. E ele disse: se eu tivesse um pai assim, ele disse, eu falaria ao mundo a respeito disso. Amém? Amém. Ele não é o nosso pai na carne, mas ele é o nosso pai na fé. Amém? Ele é o que nos guiou a Cristo nesse dia. Por isso, quando ele esteve do outro lado, ele perguntou: são todos branas? O anjo disse: não, são mais do que branas. São teus convertidos a Cristo. Porque nós fomos convertidos pela palavra
do sétimo anjo. Porque ele é o mensageiro do Filho do Homem. Ele é o mensageiro de Cristo para nós. Né? Então é através dessa mensagem que nós somos convertidos. Por isso nós devemos testificar desse mensageiro ao mundo. Ainda que não creiam, mas a nossa missão é testificar que Deus visitou a terra nesse dia. Deus enviou um profeta, Deus cumpriu a sua palavra. E o meu tema nessa noite é o Cristo que não é bem-vindo. Vamos tomar a escritura de São Lucas, capítulo 7. Que Deus abençoe os irmãos que estão nos acompanhando. Não sei se a igreja de Toledo também está nos acompanhando nessa noite. Geralmente eles estão nos acompanhando. E os outros demais que também estão. Vamos ler São Lucas 7, 36. Creio que a igreja de Toledo não está, né? Deve ter algum pregador. Então vamos a Lucas 7, 36 ao 50. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça. E beijava-lhe os pés, e ungia-os com unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas essa regou-me os pés com lágrimas, e nos enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Amém. Senhor Jesus, lemos tua palavra, Pai, e temos aprendido que tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tu ainda pode perdoar, tu ainda pode falar aos corações, tu ainda pode mostrar-se o mesmo Jesus de ontem, sendo o de hoje. Nós pedimos a tua presença através do Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos? Como eu anunciei, então, o meu tema nessa noite é o Cristo que não é bem-vindo. Eu já li alguns testemunhos de uma irmã, a esposa do irmão Charles Cox,
aquele irmão que o irmão Brana sempre caçava esquilos com ele e se tornou um amigo pessoal do irmão Brana, e a irmã Nelly, creio que era sua esposa, e ela disse que a primeira vez que ela ouviu foi ouvir o irmão Brana, alguém lhe convidou para ouvir lá nos anos 50 e poucos, e ela foi a uma reunião próxima da sua casa, e ele estava pregando uma mensagem intitulada "O Cristo que não é bem-vindo". E então aquilo passou, e creio que mais um ano se passou, mais, e ela foi novamente com o seu esposo a uma outra reunião. E novamente o irmão Brana estava pregando e era o mesmo sermão. O Cristo que não é bem-vindo. E então eles aceitaram a este Cristo e se tornaram amigos do profeta. Então essa frase ficou em minha mente e hoje me veio para falar ela. E eu vou usar a mensagem como inspiração. Jesus cumpre todos os seus compromissos. Eu vou extrair meu tema disso. Agora nós sabemos que Cristo quer dizer ungido, né? Porque Mateus 24, o próprio Jesus disse assim: e surgirão falsos cristos e falsos ungidos, né? Então Jesus continua dizendo: mas se disserem que ele está aqui ou ele está ali, não saiais, porque como o relâmpago sai do Oriente ao Ocidente, assim será o Filho do Homem no seu dia, de uma a outra extremidade da terra. Então Jesus mesmo falou que haveriam falsos ungidos, né? E Cristo então quer dizer ungido, né? E na mensagem Jesus cumpre todos os seus compromissos. O profeta de Deus então nos fala sobre este assunto. E ele diz, começando aqui, ele diz: o meu tema nesta noite é: Jesus cumpre todos os seus compromissos. Lembre-se, você tem que encontrar com este que está presente conosco hoje à noite, algum dia. Profeta, vocês podem ler toda essa mensagem, vocês vão ver que ela é bem impactante, o que ele está falando ali. Ele estava aqui já no final do seu ministério. E ele diz: vocês terão que encontrar com ele algum dia, esse que está presente conosco hoje à noite. E ele então começa o seu sermão falando desse rapaz, que era um criado desse Simão, que teve a missão de enviar o convite para Jesus vir ao jantar que Simão ia oferecer. E o rapaz foi enviado por Simão. E ele queria ver a Jesus, porque ele tinha uma mensagem para ele. E tão ocupado quanto Jesus estava, todavia você nunca pode convidá-lo e ele não vir. Não importa qual seja a situação, Jesus sempre virá. Quando ele é convidado, ele sempre vem. Porque esse Jesus, ele é amável, amoroso. Ele recebeu um convite e ele não se negou a ir àquele convite. Ele disse: diga ao seu Senhor que estarei lá. Nesse certo dia, nessa certa hora, eu estarei lá. Embora ele sabia que ele não seria bem-vindo naquela festa, porque ele conhecia o propósito de Simão em convidá-lo ali. Mas Jesus, sendo a palavra, Jesus sendo o próprio Deus em carne, ele conhecia os segredos dos corações, e ele sabia o motivo pelo qual ele iria àquela festa. Ainda que ele não seria bem-vindo, ainda que ele não seria bem recepcionado, mas Jesus tinha um propósito específico em ir àquela festa. Ele tinha que salvar uma mulher pecadora. Esse era o propósito dele ir ali. Não era comer o banquete com Simão, não era comer a boa ceia que Simão poderia servir, ou tomar o bom vinho que Simão certamente tinha.
Não, isso não é o que atrai Jesus quando ele é convidado. Jesus, quando é convidado, ele vem para um propósito. Ele vem para se fazer conhecido. Ele vem para se dar a conhecer. Ele vem para resgatar uma alma da escravidão do pecado. Ele vem para mudar a vida do homem e da mulher. Esse é o propósito pelo qual ele aceita o convite quando ele é convidado. Sim, e aquele mensageiro, talvez a primeira vez em sua vida em que ele esteve na presença de Jesus, e nem mesmo pediu o perdão dos seus pecados, ele não aproveitou a oportunidade. Como é da mesma maneira com as pessoas hoje. Muitas vezes elas não se dão conta de que estão em sua presença, e nunca pedem perdão, porque não se dão conta. O rapaz não se deu conta de quem era aquele homem que ele estava na presença dele. Ele não pôde discernir quem era aquele homem. Por isso ele perdeu a oportunidade de realmente pedir perdão para aquele homem. Por isso o irmão Branham diz, quando você entende a palavra, então você crê, porque você entendeu. Quando você entende que o batismo é em nome de Jesus Cristo, irmão, então você aceita aquilo e coloca aquilo em prática na sua vida. Você entendeu. Quando você entende as promessas de Deus para esse dia, então você pode dizer, eu vejo. Porque esse rapaz, ainda que ele viu a Jesus, mas ele não entendeu quem realmente era aquele homem que ele estava ali levando aquela mensagem. Ele não podia saber, mas que nós possamos nos dar conta hoje de quem é esse Cristo, de quem é esse Jesus, de quem é esse que nós tantos falamos. Porque do que adianta nós falarmos tanto dele, se nós não nos darmos conta quem é ele, como ele se manifesta, aonde ele está, qual é a maneira que ele tem se manifestado para nós nesse dia. De nada adiantaria. Seria como foi esse rapaz. Ele devia ter caído de joelhos, e quando primeiro percebeu que era quem ele era, dizendo, mestre, tenho uma mensagem para ti, mas primeiro quero que tu me perdoa. Esse teria sido a abordagem correta. E então, se houvesse algum negócio a ser feito, que fosse feito mais tarde, mas primeiro acertar a sua própria alma com Deus. É o que ele deveria ter feito. Seria a atitude que realmente teria dado a ele o sentido da visita que ele fez a Jesus. Porque Jesus mesmo disse, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O problema é que sempre queremos buscar as demais coisas primeiro e deixar o reino do céu e sua justiça para depois. Mas essa não é a atitude que Jesus espera de cada um de nós. Jesus espera que buscamos primeiro o reino de Deus, primeiro a sua justiça, primeiro o Espírito Santo, primeiro uma real conversão na nossa vida, primeiro uma mudança completa, primeiro um encontro pessoal com Ele, primeiro uma certeza de que Ele fez algo na nossa vida, de que nós fomos beneficiados com a presença dEle em nossa vida. Agora, enquanto Jesus observava o rapaz, e enquanto ele ia embora, pode ter vindo à sua mente, por que esse rapaz não fez isso? Foi porque ele não estava consciente de quem era aquele. Ele não estava consciente de quem era aquele. É igual hoje, as pessoas não estavam conscientes de que Jesus estava aqui no ministério deste profeta. Eles não estavam conscientes, você vai ver o irmão Branham pregando isso e deixando isso tão claro, que as pessoas não estavam conscientes de quem estava aqui. Por isso ele veio e pregou o sermão, quem dizeis ser este? E ele veio e pregou um sermão, o poderoso Deus desvelado diante de vós. Ele queria que as pessoas pudessem compreender e reconhecer o dia e a hora e a sua mensagem. Mas, igualmente, a história estava se repetindo. O que eu diga isso não como sacrilégio, diz o profeta. Que eu diga isso não porque seja esta reunião ou qualquer outra reunião,
Mas eu acho que isso é o que há hoje. As pessoas não estão conscientes disto. Elas veem a Escritura exatamente identificada, mas não estão conscientes de quem é. Elas verão algo e elas dirão, se tivesse um arrependimento, estaria acontecendo, chorando e lamentando. A cidade teria tal reavivamento que a metade de vocês estaria encarcerado até o amanhecer. Isso mesmo, se estivesse consciente de que é isto. E passamos muitas vezes e perdemos a oportunidade por não estarmos conscientes. Então, isto é uma coisa que acontece todas as vezes. Perdemos a oportunidade, perdemos os benefícios, perdemos a chance, por não estarmos conscientes do que está se passando diante de nós, não estarmos conscientes do que está acontecendo. Foi justamente o que os pentecostais fizeram. Eles não estiveram conscientes de quem estava ali se revelando. Se eles tivessem consciência de que era a promessa de Deus para esse dia, de que era o cumprimento da Escritura, eles nunca teriam colocado para fora o Filho do Homem. Eles teriam recebido, eles teriam aceito, eles teriam se arrependido, eles teriam colocado toda a sua organização abaixo, e eles teriam seguido a palavra de Deus para esse dia, que estava sendo manifestada diante deles. O mesmo Cristo estava aqui novamente, mas ele não foi bem-vindo para eles. Eles não puderam perceber, e eles perderam a oportunidade. E olha onde eles estão hoje, tão longe de Deus e da palavra. Por quê? Porque perderam a oportunidade. Então, o que faz um homem se distanciar de Deus é quando ele perde a oportunidade de reconhecer o mover de Deus diante dele. Quando uma igreja perde a oportunidade de ver a palavra de Deus sendo vindicada para o dia e a hora, e simplesmente faz pouco caso disso, irmão, aquilo é a mesma coisa que estar virando as costas para Deus. E então há um distanciamento de Deus, há um esfriamento e por fim há uma morte. Por quê? Porque se afastam da vida, se afastam daquele que é o único que pode dar vida, que é a palavra. E o fariseu tinha rido de Jesus e zombado dele. Sim. E estava na presença dele. Não significa nada para ele. Todavia, se aquele rapaz tivesse estado consciente, pudesse se levantar, mas ele não estava consciente. Não. Aqueles fariseus detestavam Jesus. E por que eles o convidariam como um convidado de honra quando detestavam? Ele tinha algo como uma carta na manga, porque ele detestava a Jesus. E então o profeta diz que eles tiveram uma reunião ministerial entre eles, e eles decidiram que Jesus não era profeta. E então eles queriam humilhá-lo diante dos convidados. Eles queriam trazer Jesus para a festa, e desde o princípio que ele chegou, eles começaram a humilhá-lo. Ele instruiu o seu lacaio que lavava os pés a não lavar os pés de Jesus. Ele instruiu que ungia com óleo não fazer aquilo. Ele instruiu o convidado que lhe dava um ósculo santo não fazer aquilo. Ele mesmo não foi recepcionar a Jesus. Ele apenas tinha uma ideia. Eles queriam zombar de Jesus. Eles pensavam que Jesus não sabia daquilo. Mas Jesus, ele sabia de tudo, e ele entrou e se assentou num canto e ficou ali, porque ele sabia por que ele estava ali. Ele não estava por causa daquele hipócrita, daquele fariseu, daqueles líderes falsos. Ele estava ali por causa da semente real de Abraão. E Jesus não veio nessa era, no meio de Laodiceia, por causa daqueles laodiceanos hipócritas, denominacionais. Ele veio ali para fazer o sinal do Filho do Homem, para revelar para a semente verdadeira de Abraão, para tirar eles do meio dali, para poder atrair a atenção deles. Você acha que Jesus não sabia disso? Você acha que nesse dia o profeta não sabia? Que ele estava ali e eles tinham os planos traçados? Foi isso que eles fizeram em Chicago. 300 ministros se reuniram e disseram: vamos convidar o William Branham e vamos desmoralizá-lo diante da associação ministerial.
Vamos provar que ele está errado. Oh, irmão, eles pegaram o homem errado dessa vez, porque não era um homem, era um ministério de Cristo. E Deus mostrou para o irmão Brana, antes do acontecimento, a visão do que aconteceria. O auditório não seria aquele. Fulano estaria sentado ali, e eles tinham uma trama contra ele, e ele disse isso para os líderes dos homens de negócio. Irmão, quando ele chegou diante da plataforma, aqueles ministros não puderam encarar, porque ali não estava apenas um homem, ali estava mais que um homem, ali estava Cristo manifestado para nós, nesse dia que nós estamos vivendo. Eles não puderam aceitar o desafio da palavra. Eles pensam que eles podem enganar a Deus. O diabo pensa, mas o diabo não sabe que Deus tem cuidado do seu plano, Deus tem cuidado da sua semente eleita, Deus tem cuidado de você, irmão e irmã. O diabo nunca vai poder destruir uma semente real de Abraão. Você vai ressurgir das cinzas, ainda que seja. Você vai rastejar, mas vai ir até o Calvário e acertar a sua vida e vai se levantar, porque esse poderoso Deus é especialista em fazer isso. Ele foi a essa reunião para salvar uma filha de Abraão, uma semente verdadeira de Abraão. Esse era o propósito que ele foi à festa de Simão. Simão pensou que estava levando vantagem. O diabo sempre erra. O diabo não sabia que ali ele faria uma grande obra na vida de uma filha de Abraão. E o profeta continua dizendo, Jesus, ele cumpre seus compromissos. Amém? Jesus nunca fica devendo nada para ninguém. Sim. E nessa grande festa que ele foi, todavia, veja, sentado de frente da parede, não sendo notado, estava Jesus. Ele cumpriu o seu compromisso. Ele veio, ele sempre cumpre a sua palavra, todas as suas promessas. Mas note-o, ele está sentado ali sujo. Eu detesto dizer isto. Ele não tinha sido ungido, ele não tinha sido beijado em boas-vindas, mas ainda que tivesse sido convidado, é como alguns dos nossos modernos reavivamentos. Ele não foi bem recebido ali, não tinha sido ungido. Ele foi numa festa, mas não foi bem recebido. Mas havia uma mulher preparada para ungir. A era de Laodiceia não quis aceitá-lo, não quis ungir, não quis receber a palavra, mas ele tem um corpo de crentes, e haverá uma ressurreição num desses dias, e desde a primeira até a última era, nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por quê? Porque ele tem uma esposa, ele tem uma igreja, ele tem um povo que ele tem se manifestado, e esse povo é o que vai ungir a ele. Nós o coroaremos Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sim. Ele estava completamente fora de lugar. Jesus não estava se sentindo à vontade ali. Ele estava num canto, mas ele estava esperando a sua missão, o que ele tinha que fazer. E ele estava fora de lugar. Ninguém estava lhe dando atenção. E eles estavam ocupados demais com outras coisas, ainda que ele tivesse sido convidado. Ele, porém, não foi bem-vindo quando ele veio. É igual hoje. Ele não foi bem-vindo quando ele veio. Ele não foi bem recebido, ainda que ele foi convidado. Ainda que ele foi convidado na época das curas, ainda que ele foi convidado numa fase do seu ministério. Mas quando ele começou a revelar a palavra, então Jesus não foi bem-vindo em sua primeira vinda. E Jesus também hoje, em sua segunda vinda, não foi bem recebido. Quando ele começou a revelar a palavra para nós, então ali eles o rejeitaram completamente. Ele não foi bem recebido nessa fase do seu ministério. Ele já não era mais bem aceito. Ele já era tido como um homem que não era nem mesmo um profeta. Veja a condição que o mundo tinha chegado lá. É a condição que o mundo tem chegado nesse tempo que estamos vivendo novamente. Porque a história sempre está se repetindo. E nós, diz o profeta, lhe pedimos para vir para um reavivamento. Mas quando ele vem, nós o tratamos da mesma maneira que trataram ali. Ele vem e se identifica. Todavia, ninguém quer ter nada a ver com ele.
ele se dá a conhecer, ele se identifica. Todos querem um reavivamento, e ele vem, diz o profeta, e o reavivamento veio hoje, mas eles não puderam receber. A palavra restaurada veio, eles não puderam receber. Por quê? Porque ele não veio conforme eles queriam. Mas há uma noiva, como havia uma mulher pecadora, que ela recebeu a esse Jesus, ela deu boas-vindas para ele, ela fez o que eles não fizeram, ela lavou os pés, ela enxugou, ela ungiu ele, ela beijou, ela lhe deu o ósculo santo de boas-vindas. Por quê? Porque ela soube ver de quem, diante de quem ela estava. Então eles querem o reavivamento. O reavivamento veio, a mensagem veio, a palavra veio, todo o acontecimento está aqui, e isso está indo para um clímax, mas eles não podem aceitar. Por quê? Porque não podem reconhecer a esse Jesus, a esse Cristo, que continua não sendo bem-vindo hoje. E diz o profeta, nós estamos com medo de tomar posição, porque eles não criam que ele era o profeta. Sim, e ainda não creem hoje. Pensam que ele é um educador, pensam que ele é uma denominação, não sabem que ele ainda é profeta. Não pode crer no ministério dele hoje. Quando o Filho do Homem veio para... Por isso Jesus disse, quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra. Não achou uma fé verdadeira. Só havia fé denominacional, só havia fé na igreja, fé em credos. Mas quando o Filho do Homem veio, então, a palavra que ele trouxe começou a produzir fé genuína. Não é uma fé denominacional, é uma fé genuína na pura e verdadeira e inadulterada palavra de Deus. É uma fé de rapto agora, é uma fé de transformação, é uma fé para homens e mulheres que estão recebendo a palavra de Deus em sua totalidade e estão se aprontando para esse arrebatamento. Quando o Filho do Homem viesse, ele não acharia fé na terra, mas aí ele ia começar a produzir uma fé verdadeira, uma fé genuína, pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. É isso que produz fé, é a fé genuína. Que coisa! E quando Jesus vem, nem mesmo reconhecemos. Sim, não nos importamos, e é assim que eles fazem, e ainda assim estamos clamando, vem Senhor Jesus, e ele vem, e o que fazemos? Ele vem, se manifesta, e eles ainda estão esperando que ele venha, e eles não veem que ele já veio em uma forma, que ele veio em um corpo, que ele já iniciou a sua vinda, e eles não podem ver isto. Eles simplesmente querem ver ele lá nos ares, mas se você não ver ele no ministério do Filho do Homem, se você não ver ele em carne humana, se você não ver ele na sua noiva, você nunca vai ver ele lá fisicamente. Se nós não reconhecermos ele como palavra hoje, nós nunca vamos reconhecer. Se nós não vemos a sua trajetória, a sua descida entre nós hoje, nós nunca vamos encontrar a ele lá, porque há um processo para isso. Temos que seguir o compasso da palavra. Temos que seguir o compasso das Escrituras. Porque Deus tem um plano e é a sua palavra. E Ele só atua de acordo com esse plano. E a Bíblia diz que o mesmo Senhor desceria do céu. Por isso o irmão está dizendo que Ele vem. Mas como é que Ele veio? Não é um Jesus com as mãos furadas. Não, é Jesus e um ministério profético para esse dia. Para trazer para essa igreja um nível de fé perfeita, irmão. É isso que o mundo religioso e denominacional não pode ver. Fale isso para eles, de Deus em carne, eles vão rir na tua cara. Eles vão blasfemar, como blasfemaram quando Jesus estava aqui, nos seus dias de carne. E quando o mesmo Jesus vem e se manifesta em outro corpo, profético, prometido, e eles não podem aceitar. Eles não podem receber. Mas isso não muda. Isso continua sendo a verdade e a palavra de Deus. Porque isso continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se ele não é bem-vindo para o mundo. Porque em 33 ele desceu numa forma de coluna de fogo. E foi anunciado a mensagem dele. Ele foi visto diante das pessoas. Em 46 ele vem na forma de um anjo e comissiona esse profeta. E ele vai ao redor de todo mundo, e ele é aceito por um tempo, por alguns.
Mas em 63, ele então veio agora e cumpriu os seus compromissos. Ele veio na mensagem desse dia. Malaquias 4, Lucas 17, 30, Apocalipse 10, 1 ao 7. Ele veio e cumpriu os seus compromissos, porque Jesus cumpre todos os seus compromissos. Ele não ficou devendo nada para a era de Laodiceia. É por isso que ele trouxe condenação para ela. É por isso que ele veio e disse: eu acuso essa geração. Ele trouxe essa acusação. Por quê? Porque ele tinha se manifestado para eles. Por isso o profeta diz: eu tenho direito de trazer essa acusação. Porque o Filho do Homem tinha sido mostrado e revelado diante deles, e aberto todos os segredos da Bíblia, e eles tinham rejeitado a palavra em sua plenitude. E então, Jesus cumpre todos os seus compromissos. Ainda que ele não foi bem-vindo para eles, para Laodiceia. Mas eu digo uma coisa, há uma promessa de Apocalipse 10, 8 ao 11, que haveria uma noiva que daria boas-vindas a ele. E ela seria a noiva, a palavra desse dia. E ela diria: Senhor, muito obrigado pela tua visita. Eu recebo o Senhor, eu recebo esse Cristo, eu recebo esse ungido. Porque ele veio para trazer o benefício para a sua noiva, para aprontar a ela. Então, há uma noiva que recebe a ele. Havia uma mulher pecadora que recebeu. E há pecadores ao redor de todo o mundo, que não são religiosos, que não se consideravam como os fariseus, que eram tão bons, que não precisavam de nada. Por isso Jesus nunca fez nada para eles. Mas quando Jesus encontra alguém que reconhece que ele precisa de Jesus, reconhece que seu sistema ou sua ideia intelectual das Escrituras não é o suficiente, mas ele quer realmente conhecer a Jesus como ele é, a palavra como ela é, Jesus sempre se dá a conhecer. Sim, Senhor. Ele sempre se manifesta para quem realmente está desejando recebê-lo. E hoje, diz o profeta, nós o deixamos com um nome exatamente tão sujo quanto ele tinha então. Deixamos que digam coisas contra isso. Ele é a palavra. E deixamos que digam coisas contra isso. Por isso o irmão Brano estava um dia, e um homem estava dizendo algo contra a palavra. Ele diz: eu não pude ficar quieto. Irmão, se um homem está falando de mim, está falando de um outro, mas quando está falando da palavra, nós como filhos da palavra temos que nos pôr de pé e dizer: não, isto não é assim. Isso não é o que a Bíblia diz. Nós devemos nos pôr de pé pela palavra de Deus, porque Deus deseja pessoas que não deixam Jesus sujo num canto, não deixa a palavra ser pisoteada, mas homens e mulheres que se colocam de pé e digam: não, isso não é a verdade das Escrituras. Irmão, nós temos que defender a palavra, nós temos que defender o Evangelho, nós temos que defender esse Cristo, essa palavra que tem vindo a nós nesse dia. Mas deixamos que digam coisas contra isso. E ainda estamos envergonhados de resistir e dizer algo acerca disso. Estamos envergonhados do nosso testemunho. Ao invés de lavá-lo e tentar lavá-lo com lágrimas de alegria, de que ele está aqui, nós simplesmente o deixamos sentado sujo. Não terei nada a ver com isso. Não estou cooperando com nada assim. Pondo minha mão nisso, está vendo? Nós vemos ele aqui, nós temos que defender. Quando nós vemos o cumprimento da palavra para esse dia, nós temos que defender a palavra. Não é discutir, mas defender a palavra. Você está diante de um trinitário, você não defende que Deus é um? Você está diante de um trinitário, você não defende que o batismo é em nome de Jesus Cristo? E quando as pessoas estão dizendo coisas contrárias à palavra, nós temos que pôr de pé e dizer: não, isso não é isso. Quando eles estão dizendo que nós dizemos que Jesus já veio, nós temos que dizer: irmão, vocês estão errados a respeito disso. Vocês captaram a coisa errada. Vocês estão pensando em algo que nós não temos dito. Vocês não estão entendendo a forma que ele veio, a maneira que ele veio. Esta é a coisa que nós devemos nos posicionar pela verdade desse dia. Mas aí está o mesmo bando de fariseus, diz o profeta. Quem não defende a palavra? Ele que diz aqui. É o mesmo bando de fariseu, apenas sob outro nome. Nós novamente o deixamos sentado assim,
pela mesma razão, nós não cremos que ele é profeta, estamos envergonhados disto, porque a mesma razão, não cremos nisso. As pessoas não creem, não, Senhor. Eles não podem recebê-lo, mas para mim, ele é bem-vindo. Para mim, ele é o profeta desse dia. Para mim, o Elias é o Senhor Jesus Cristo desse dia. Por quê? Porque é a palavra de Deus sendo cumprida. Então, não importa o que os outros digam. Não importa se digam que nós vamos chegar a adorar o William Branham. Isso é uma mentira. É o diabo tentando nos afastar da verdadeira revelação para entendermos o ministério do Filho do Homem nesse dia. Nós sabemos que o William Branham não é o Filho do Homem. Mas nós sabemos que ele estava revelando o Filho do Homem. Que é o mesmo ministério, diz o irmão Branham. Se você disser que não é, você vai estar dizendo algo contra a palavra de um profeta. Ele diz, é o mesmo ministério, excetuando o corpo físico de Jesus. Então, é o mesmo Jesus novamente, como ele nunca tinha estado aqui, desde os dias de sua carne. Sim. Agora, então, esse Jesus não era bem-vindo para eles. Mas eu creio que para você, ele é bem-vindo, amém? Ele é bem-vindo na sua vida diária. Ele é bem-vindo nos seus negócios. Ele é bem-vindo no seu lar, na escola, no seu trabalho. É aí onde ele quer ser bem-vindo, irmão. Jesus quer ser bem-vindo na minha vida. Ele quer ser bem-vindo no meu trabalho. Ele quer ser bem-vindo nos meus negócios. Ele quer fazer parte de tudo o que eu sou. Ele quer se sentir, ele não quer que eu o envergonhe diante das pessoas. Nós não podemos envergonhar esse Jesus. Quando você envergonha a palavra, quando você atua como um cristão não deve atuar, você está envergonhando a Jesus. Mas ele quer que nós não o envergonhemos diante das pessoas. Jesus disse, é mistério que venham escândalos, mas ai daqueles por quem vem o escândalo. Que não seja por mim, irmão, que não seja por você. Não vamos envergonhar esse Jesus. Vamos mantê-lo limpo, ele é a palavra. Vamos mantê-lo limpo na nossa vida. Vamos deixar ele brilhar através de nós, em cada atitude que nós temos. Vamos reconhecer onde estamos errados e vamos voltar enquanto há tempo. Porque como diz o irmão Branham aqui, num desses dias, você se parará diante desse Jesus que está aqui agora. Vamos receber isto. Agora, e ela começou a olhar, pela multidão, e assim os seus olhos caíram sobre ele. Ela estava ali, sendo guiada. Ela viu a ele. Sim, ela viu a ele. Por isso o profeta diz, se você viu a palavra, nesse dia, ele diz no livro das Eras, se você viu a palavra, você viu a Jesus. Amém. Você viu a Jesus? Então, porque se você viu a palavra, você viu a Jesus, porque ele é a palavra. E essa mulher pecadora viu a Jesus, e ela se aproximou, e ela o lavou, e ela fez o trabalho para ele. Por quê? Porque ela viu a ele. E eu vi a Jesus hoje. Amém? Eu vi a Jesus na forma de uma coluna de fogo. Eu vi a Jesus na forma de um profeta. Eu vi a Jesus numa nuvem com o seu rosto. Eu vi a Jesus como a palavra. E eu estou vendo Jesus em homens e mulheres hoje aqui. Porque haverá uma noiva que será Jesus Cristo em 2 pés novamente. Senão não haveria um arrebatamento. Senão não haveria uma ressurreição. Se não houvesse uma noiva palavra para esse dia, preordenada por Deus, que através da mensagem do 7º anjo vai chegar à perfeição, vai chegar à estatura de um varão perfeito, então não haveria Jesus hoje aqui para cumprir o restante da sua palavra, o propósito dele para o dia que nós estamos vivendo. Você deixaria o único homem que pode tirar seus pecados sentado sujo, quando pode prestar-lhe um serviço? Assim ela sobe. Agora, ela não tem convite. Mas como vai entrar? Mas, de algum modo, se você quer prestar um serviço a Jesus, ele dará um jeito para você entrar. De algum modo ou de outro, ela entrou.
Ela não tinha convite, mas ela tinha um convite especial do Mestre, porque ela tinha uma semente no seu coração, que era predestinada desde antes da fundação do mundo. Ela tinha o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Simão não lhe tinha dado um convite, mas o Mestre havia feito o convite na sua alma. E ela chegou ali, e nesse dia nós recebemos, além da semente predestinada do coração, nós recebemos um convite diretamente dele. Em Apocalipse 18:4, ele diz: sai dela, povo meu. Oh, ele veio e toda a terra foi iluminada com a glória desse poderoso anjo, Cristo descendo. E ele entrou no anjo terreno e começou a gritar e dizer: sai dela, povo meu. E é isso que a mensagem está falando aqui. É para nós sairmos de tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. Porque o irmão Branham diz: você pode matar o mensageiro, mas você não pode pôr fim à sua mensagem. Ela vai continuar vivendo. E ela continuou vivendo desde 65. E ela fez muito mais efeito do que ela fez na vida, porque era apenas um homem. Mas Deus ungiu homens ao redor de toda a terra. E aonde houver um país, essa mensagem entrará ali. Porque é a voz de Deus para esse último dia. E haverá uma noiva que será uma noiva, a palavra que sairá. Porque não é o ministério do William Branham. Era o ministério do Filho do Homem. As pessoas pensaram que era o William Branham. Pensaram que era apenas um evangelista a mais. O evangelista se foi, acabou. Não, mas esse não era um evangelista a mais. Era o ministério de Jesus Cristo novamente. Sim. E ele olhou para baixo. Ela olhou para baixo, ou ele olhou para baixo, e o coração dela começou a palpitar forte. Ela sabia que estava em sua presença. Irmão, quando o homem sabe que está na presença de Jesus, quando o homem sabe que está num lugar que se prega a palavra, irmão, quando o homem sabe que a palavra de Deus está sendo manifestada, há algo que acontece quando você chega à sua presença. Ela notou as lágrimas e começaram a cair de sua face, e ela se encontrava ali tremendo com essa caixa na mão. E ela caiu aos seus pés e pensou: não posso olhar para cima, sou tão culpada e suja, não posso olhar para cima. Ela estava em sua presença, mas então ele tocou e começou a falar com ela. E ele então, o último recado que ele deu para ela: os teus muitos pecados te são perdoados. Irmão, quando ele disse isso, ela pôde levantar a cabeça e ela pôde olhar para ele e dizer: obrigado, Senhor. Porque ele tinha trazido uma mensagem que ela precisava ouvir. E foi a mensagem que ele trouxe para nós no tempo do fim, que eu precisava ouvir, que eu precisava me endireitar com Deus, que eu preciso ser um cristão verdadeiro, que eu tenho que chegar àquela estatura de um varão perfeito, que é uma trajetória para mim. Irmão. E ela foi, e ele disse: vai e não peque mais. Nunca mais ela se tornou o que ela era, porque ela reconheceu a presença dele. Quando reconhecemos a presença de Deus, irmão, nada mais vai te tirar. O problema é que muitas pessoas ainda não têm reconhecido realmente a presença de Deus para esse dia. Estão seguindo a mensagem, mas apenas por fora, no acampamento. Estão no segundo átrio, mas nós precisamos entrar no terceiro átrio, que é véu adentro. E então nós não estaremos mais sob a luz dos castiçais. Nós estaremos agora realmente na presença do Rei. Nós estaremos vivendo na sua presença. Nós estaremos ali além do véu. Esse é o lugar onde o cristão tem que entrar. Mas enquanto o homem não entra nesse lugar, irmão, você sempre vai ver aquela pessoa sempre numa condição que não deveria estar. Mas por quê? Porque não entrou no lugar que deve entrar. Não tomou a coisa como deve ser tomada. Não tomou a palavra na seriedade que deve ser tomada. E então, nunca entrou naquele lugar. E lembre-se, foi uma mulher que transgrediu só um mandamento de Deus, que fez tudo que isso acontecesse. Você acha que uma transgredindo voltará a entrar? Uma mulher, uma igreja, transgrediu e saiu. E o irmão Branham diz: você acha que uma transgredindo voltará a entrar? Pense nisso. Talvez, às vezes, os ministros não tenham coragem suficiente para lhe dizer: esta é uma ocasião em que você vai ouvir, é a verdade. Amém.
Porque aqui estava um homem que tinha coragem de dizer a verdade. Aqui estava um na unção de Elias, que podia dizer para Acabe que ele era um apóstata e Jezabel era uma idólatra. Aqui estava novamente a unção de Elias para esse dia. Mas se a unção de Elias se foi, a unção de Eliseu também está aqui ainda. A unção de Micaías está aqui ainda, para dizer que a palavra de Deus é a verdade. E nós não vamos entrar, nenhuma igreja vai entrar, por descrer de uma palavra ou pisar uma palavra, não vai entrar. Por quê? Porque agora tem que ser 100% a palavra. Não é brincadeira, irmão. Isso é muito sério. Se diz o profeta, se por descrer de uma voltará a entrar, de maneira nenhuma. Não tem coragem para dizer, mas aqui havia um homem que tinha. Alguém me disse, por que você não deixa as mulheres de fora? Um grande homem me disse, um grande pregador, disse, pare de pregar sobre isso, William Branco. Pare de atacar as mulheres. Ele disse, não, eu não posso fazer isto, porque isso é a palavra de Deus. Ainda que ele sabia que elas eram rebeldes, mas ele estava falando para você, irmã, que é semente de Abraão. Ele estava pregando para você, que ele sabia que um dia você ouviria a sua mensagem, e você se encaixaria, como a viúva se encaixou no mesmo calibre de Elias. Ele sabia que aquelas pentecostais não iam aceitar, mas de toda maneira ele trazia condenação para elas. De toda maneira ele estava ali para dizer, mas isto é a palavra de Deus. Amém? Por quê? Porque era a escolha de Deus para o dia que nós estamos vivendo. Era a escolha de Deus para esse dia, irmão. E ele disse, e digo a ela, todos os seus pecados, que são muitos, lhe são perdoados. É isto? É isso que eu quero ouvir. Eu estou pronto a me pôr de pé na denominação dele, declarar que ele é a palavra de Deus. Não me importa o que digam, deixe que ponham qualquer sujeira nisso que queiram, dizendo, leitor de mente, adivinho, o que queiram, estou pronto a beijar o opróbrio dele. É a sua palavra, certamente. Ele prometeu isso. Ele é a palavra exatamente tanto quanto foi então. Ele disse assim. Então estamos dispostos a defender ele hoje, a palavra? Amém. Estamos dispostos a defender as verdades da Escritura para esse dia? Irmãos, se nós estamos dispostos a isso, então nós somos semente de Abraão. Amém. Porque houve um profeta que esteve disposto a isso. E Deus espera que a noiva dele desse dia seja desse mesmo tipo de pessoas. Homens que estejam dispostos a defender a verdade de Deus para esse dia. Amém? O Evangelho não é para discutir, diz o irmão Brado, mas ele também não é para deixar de ser defendido. Nós temos que defender o Evangelho. Nós não temos que discutir sobre o Evangelho, mas nós temos que defender que isto é a verdade. Que as promessas de Deus para esse dia são a verdade, e que as Escrituras que nós vimos se cumprir de Deus para esse dia são a verdade. E Deus espera que nós nos posicionemos por isso. Amém? Que nós possamos defender ele. Sim, é isso que o profeta está dizendo. Ele chama por ti, e você virá. Jesus, nesses últimos dias, pouco antes de sua aparição em forma física agora, sentado com pés sujos, você está disposto a vir tomar sua posição para tirar o opróbrio do seu nome? Porque é Jesus aqui nesses últimos dias, pouco antes da sua aparição em forma física, ele está aqui agora novamente. Amém? Ele estava ali, no púlpito naquela noite. Se as pessoas pudessem compreender quem era que estava ali, se eles pudessem saber que era Jesus, que era a palavra se cumprindo, feito carne, porque a palavra de Deus sempre se faz carne. Malaquias 4 se fez carne, Apocalipse 10, 1 ao 7 se fez carne. Cristo, a unção, desceu, mas se fez carne no mensageiro da era. Então era a palavra de Deus para aquele dia, era a promessa se fazendo carne ali diante deles. Era Lucas 17:30. Mas eles não podiam entender. Mas, por não poder entender, isso não deixa de ser a verdade.
Isso continua sendo a verdade. E continua sendo a palavra de Deus para esse dia, para o dia e a hora que nós estamos vivendo. Sim, Senhor, porque Jesus, Ele sempre cumpre todos os seus compromissos. Amém? E Ele lembrou de cada compromisso que Ele tinha, cada escritura que havia prometido. Ele sabia, havia escrituras que haviam prometido para esse último dia. E Ele sabia. Quando Ele disse assim, e verão o Filho do Homem vindo numa nuvem. Um dia Ele veio e Ele disse, eu vou cumprir essa escritura de Lucas 21, 27. E Ele veio numa nuvem e Ele deixou a ciência fotografar Ele. Ainda que de uma forma invertida para eles não conhecer, porque não era para eles, mas a ciência tinha que operar para cumprir a palavra que Ele havia dito. Mas havia um profeta aqui, que ele pode dizer, agora isso é para você, vira a foto e veja que sou eu aqui. É o cumprimento da escritura de Apocalipse 10, 1. É o cumprimento da escritura de Lucas 21, 27. Jesus cumpre todos os seus compromissos. Amém? Por isso podemos ver a Ele, o seu rosto, a sua fisionomia estava ali, porque Ele sabia que Ele tinha um compromisso específico da promessa da Escritura para esse dia. E Ele veio cumprir os seus compromissos. Amém? Agora o profeta continua dizendo aqui, enquanto estamos novamente, esta é a minha última vez. Ele está fazendo chamada de altar. Você não virá? Essa é a minha última vez agora. Lembre-se, Cristo esteve aqui e todos vocês ergueram as mãos e identificaram que foi Ele e sua palavra. Ele havia provado Cristo diante deles. O Filho do Homem tinha sido manifesto ali, diante da congregação. E ele diz, e no fundo do meu coração, Cristo está entristecido. No fundo do meu coração, Cristo está entristecido. Jesus um dia se assentou acima de Jerusalém. E certa vez ele disse, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu teria te coberto como uma galinha faz com a sua ninhada, mas você não quiseste. Quando veio entre vocês o Espírito Santo lá por dentro de mim, dizendo, quando eu venho entre vocês, fino povo pentecostal, e todos esses tipos de pessoas, e o Espírito Santo lá dentro de mim dizendo, quantas vezes, eu os teria juntado, como a igreja se encontraria hoje em seu poder, mas não o quisesse, está vendo? O mesmo Cristo novamente aqui. O profeta estava se dando tão claro a conhecer o ministério desse dia. Como Jesus falou, Jerusalém, Jerusalém, o Cristo novamente no meu coração está entristecido. Irmão, um pregador não podia dizer isso. Um evangelista não podia dizer isto. Tinha que ser um homem que estava cumprindo uma escritura específica para esse dia. Assim será quando o Filho do Homem há de se manifestar, se fazer conhecido. As pessoas que ouviram isso certamente passaram por cima. Não reconheceram. Não puderam entender o que esse homem está dizendo. Mas há uma semente real de Abraão hoje que pode dizer obrigado, Senhor. Tu és bem-vindo na minha vida. Tu és bem-vindo na minha casa. Tu és bem-vindo para me reger, para ser o Senhor da minha vida. Eu não te quero apenas como Salvador. Eu te quero como Senhor. Eu quero, Senhor, alguém que me faz caminhar como Jesus de Nazaré caminhou. É dessa maneira que você dá boas-vindas para Ele. Aí Ele vai se sentir bem-vindo na sua vida. Quando você deixa Jesus entrar e tomar cada acesso que Ele tem. Quando o irmão Branham pregou portas em portas, ele pregou e ele disse, quando Jesus entra, muitos permitem que Ele entre apenas um pouquinho. Mas eu não vou deixar Ele entrar na minha vida privada. Eu não vou deixar Ele entrar e me dirigir como eu devo falar as minhas palavras. Eu vou continuar falando as palavras da maneira que eu quero. Irmão, então Jesus deixa você agir assim.
Mas quando Jesus vem, você diz: Senhor, muda minhas palavras, muda meu vocabulário, muda meus pensamentos, muda meus olhares, me dê uma fé genuína para crer em toda a palavra de Deus para esse dia. Então Jesus vem e toma controle completo do seu coração. Oh, irmão, aí ele se sente bem-vindo. Aí ele é como um hóspede de honra, que vem na sua casa e você diz: fica à vontade, irmão. Você pode ter acesso à geladeira, porque é uma pessoa da sua confiança, é uma pessoa que você tem uma intimidade, é um amigo, é bem próximo de você. Não é todos os amigos que você lhe franquia o acesso à geladeira, mas tem alguns amigos que você é tão chegado que diz: irmão, tenha liberdade, quer levantar à noite, acessar a geladeira, esteja à vontade. Por quê? Porque você tem uma intimidade com Ele, e é essa intimidade que Jesus quer ver em cada um de nós. É dizer: Senhor, eu vou fazer a tua vontade. Hoje é domingo, eu não vou na igreja. Tá bom, você não vai, mas se você tem uma intimidade real com Jesus e você tem a oportunidade de ir, irmão, eu duvido que você vai ficar em casa. Se Jesus está no seu coração, você não vai ficar em casa tendo a oportunidade de vir à igreja no primeiro dia de semana de uma maneira muito especial. Você nunca vai ficar em casa. Não venha me dizer: não, se você está com problema, venha, porque é aqui que Jesus vai resolver os teus problemas. Porque aquele homem disse para o pregador: eu não vou na igreja porque só tem hipócrita lá. Eu não vou por causa disso. O profeta diz: você está em pior condição do que ele. Porque o hipócrita vindo, ele ainda tem uma chance de ser alcançado e ser mudado pelo ouvir da palavra. Mas se você não vem, fica só criticando, então você não tem nenhuma chance de Deus tratar com você. Porque se Deus tem um lugar onde a palavra está sendo ministrada, Ele não vai tratar com você se você fica em casa apenas por seus caprichos para não vir à igreja. Não pense, irmão, que Deus vai passar por cima de você. O profeta disse: Deus põe um homem numa comunidade. Ele é o pastor daquele local. Ele diz: Elias era o pastor de Jezabel, ainda que ela não a aceitasse, ainda que ela dissesse: eu não quero nada com esse. Mas, de todas as maneiras, Elias era o pastor de Jezabel. Ele era o pastor de todo Israel. E rejeitar a palavra de Elias era rejeitar a palavra de Deus para aquele dia. Então, as pessoas não podem entender como Deus atua. Eles pensam que Deus atua conforme o meu desejo. Não. Deus atua conforme a sua palavra. Deus tem maneiras. Deus sempre estabeleceu uma igreja. O profeta diz: o pastor, ele é o ancião daquela igreja. Ele é a liderança daquela igreja. Esta é a maneira estabelecida por Deus, irmão. Não adianta você querer ser pastor de você mesmo. Você vai estar contra Deus e a sua palavra, e você nunca vai ir no arrebatamento. Tem que haver um lugar onde você diga: essa é a minha igreja, esse é o meu pastor. Você tem que ter um lugar que você se identifique se você é uma ovelha. É a palavra de Deus. Não adianta, você pode arrumar 1001 razão. Deus simplesmente não dá nem um mínimo pelas minhas razões. Deus simplesmente tem um compromisso com a sua palavra. Amém? Isso é a verdade. Mombrana disse que uma vez sua igreja estava um pouco fora de ordem, e o povo estava falando em língua de qualquer maneira e tal, e ele voltou das suas campanhas e começou a fazer uns cultos para estabelecer a ordem, para colocar a coisa. E ele sabe o que aconteceu? Ele diz que muitos não aceitaram aquilo. Foram-se embora, fundaram um sistema para eles, uma organização, se reuniram: vamos ter a nossa própria igreja, não concordamos com você, William Branco. Tá bom, se foram. E o profeta diz: e aquilo não deu em nada. Por quê? Porque eles tinham se levantado contra a liderança de Deus e um profeta. Ele estava estabelecendo a palavra ali. E eles simplesmente pensaram que eles podiam agir de qualquer maneira. Bem intencionado, cheio de razão, mas contra a liderança de Deus, contra a forma que Deus estava atuando. Então, irmão, nós temos que se sujeitar à palavra de Deus, aos princípios de Deus. De outra maneira, nós nunca vamos ser abençoados realmente e de uma maneira como nós precisamos. Sim, Senhor. Agora, terminando já.
Aqui o irmão Brana vai relatar uma história que todos vocês conhecem, só vou tocar alguns tópicos. Ele diz, algum tempo atrás eu ouvi uma pequena história, e quero que escutem com bastante atenção. Havia um homem chamado Danny Martin, eu creio que era o Daniel Cury, é o mesmo, e ele diz assim, e ele disse que esse homem morreu, e ele chegou diante do tribunal, chegou aos céus, e ele estava tendo um sonho. E quando ele chegou ali, o seu nome, então, não foi encontrado. E ele disse, o anjo disse para ele, você pode apelar o seu caso, se quiser, ao juízo do trono branco. E esse é o sonho desse homem. E então ele disse, começou realmente a ir-se. Ele disse, se essa é a única opção que eu tenho, então deixe-me apelar o meu caso. Já que eu estou mesmo perdido, já que o meu nome não está aí no livro, deixe-me apelar, então, para o juízo do trono branco. E ele disse no seu sonho que ele começou a ir, e ele disse que ele entrou em uma luz muito, muito forte, e que ele se aproximou, era o trono de justiça. E ele disse, eu sou Danny Martin, eu sou um evangelista dos Estados Unidos, e eu ganhei tantas almas para Cristo. E ele disse, aquela voz começou então a julgar o seu caso. E disse, Danny Martin, você já mentiu na vida? Não estava colocando atenção o que ele tinha sido. Deus não aceitou o argumento. Deus não disse, você foi um pregador, quantas almas você ganhou? Como foram tuas reuniões? Deus simplesmente mudou o foco da coisa. E foi direto ao assunto e disse, Danny Martin, você mentiu na vida? E ele disse, eu achei que tinha sido um homem verdadeiro. Mas quando ele chegou na presença de Deus, ele começou a se lembrar de que muitas coisas ele tinha proferido que eram mentiras. Por isso, irmão, as nossas mentiras, os nossos pecados nos encontrarão um dia, se nós não acertarmos aqui. Ela encontrou o próprio profeta. Lembra quando ele foi orar pela criança? Aquilo ali encontrou ele, a voz disse, a tua oração não serve, não pode expulsar ou curar essa criança. Você tem que acertar a coisa primeiro. Então, os nossos pecados vão nos encontrar um dia. E ele disse, eu achei que eu tinha sido um homem verdadeiro. E ele pensou, e ele disse, eu pratiquei desonestidades. Então, espere até que você chegue à presença daquela luz. Você acha que está bem agora, mas espere até que chegue ali. Tente se aproximar uma vez com o cabelo curto, fumando cigarro. Só tente uma vez. Você não vai conseguir subsistir diante da presença desse Deus Todo-Poderoso. Desse Deus que é a palavra. E Danny perguntou, e Danny, você já pecou? Ele disse, sim, eu pequei. E ele estava prestes a ouvir. Ele disse que parecia que seus ossos estavam saindo das juntas, e ele ia ouvir dizer, aparte de mim para o inferno perpétuo, saia da minha presença. E disse que ouviu a voz mais doce que já ouviu. Disse que olhou em volta para vê-lo, e disse que viu o rosto mais doce que já viu. Que rosto é esse? É o rosto do nosso Salvador. É o rosto do nosso Senhor. É o mesmo rosto que nós vimos na nuvem ali. É o rosto com olhar de misericórdia, olhando para a direita, como diz o profeta. Como ele olhou para a cruz, para o ladrão, ele estava olhando para mim, ele está olhando para você. Ele estava dizendo, eu estou trazendo redenção plena para a minha noiva. Eu estou trazendo o que vai fazer dela realmente alcançar todas as promessas de Deus para esse dia. E ser a noiva, a palavra que chegará a ter e a trazer os mortos quando chegar à perfeição essa noiva. Irmão, é isso que ele disse. O rosto mais doce que ele já viu. E disse que ele disse, Pai, isto é a verdade. Danny tentou viver tudo o que sabia como viver, mas errou. Mas havia algo a favor dele. Ele tentou viver o melhor que ele podia, mas ele errou. Irmão, pelo melhor que nós tentemos viver, nós vamos errar, nós vamos cometer pecado, nós vamos falhar, mas é a tua atitude que Deus está olhando. Ele tinha tentado viver o melhor.
se você está tentando fazer o melhor, Deus está olhando isso, e os erros e as faltas que cometemos, o sangue de Jesus Cristo nos limpa e purifica de todo o pecado. Temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Então isso foi o que salvou ele. Não foi a sua honestidade, que não era 100%. Não foi os seus erros, ou seja, o não cometer erro, porque ele havia cometido. Mas, ele tentou viver tudo que sabia como viver, mas errou. Porém, uma coisa ele fez lá na terra. Ele se decidiu por mim. Ele tomou o meu partido. Ele me defendeu em toda a minha palavra. Agora, o defenderei aqui. É isso que você está fazendo agora. Você está se decidindo por ele aqui. Ele é a palavra. Ele o defenderá diante do rei. Se parar por ele, a palavra aqui. Você vai se parar por essa mensagem que é a verdade. Você vai se parar pela verdade nesse dia. Irmão, então Deus vai se parar por você ali naquele dia. Vamos nos parar pela verdade de Deus para esse dia. Vamos nos parar pela palavra de Deus para esse dia. Agora, enquanto os músicos se aproximam, vamos nos pôr de pé. E agora, vamos finalizar com isso. Vamos simplesmente nos pôr de pé. E vamos finalizar com isso, o profeta dizendo: quando seus olhos se abriram, eles o reconheceram. O profeta diz: que quadro nesse dia. Mesmo agora, eles alegam crer que ele ressuscitou dos mortos. Porém, quando ele aparece para mostrar-se, eles ainda assim não o creem. Vem? Todavia, eles alegam crer nisto. Sim, nós cremos que ele levantou o seu terceiro dia. Deixe-o fazer algo para mostrar que ele levantou-se ao terceiro dia. Eu não creio nisso. Vem? Aí está, a mesma coisa. Notem, ele disse para eles: nécios e tardos de coração, para compreender a promessa da Escritura para esta era. Nécios disseram: ele partiu, eles o crucificaram, e nós entendemos que ele levantou-se novamente. Mas, esta é apenas uma história misteriosa, que alguém disse. Nós não sabemos nada acerca disso. Eu estou lhe dizendo, foi a coisa mais miserável. E ele disse: nécios e tardos de coração, para entender aquilo que a Escritura tem dito para esta era. Amém. Aí está, e eu gostaria de poder apregoar isto ao concílio ecumênico, diz o profeta. Sim, Senhor, e dizer tardos de coração, sabendo que a Escritura diz essas coisas, e ainda assim não compreende isto. Aí está, ele disse nécios e tardos de coração. Mas novamente nesse dia, quando ele estava no ministério do Filho do Homem, aqui estava um profeta dizendo: eu gostaria de apregoar isso novamente ao concílio ecumênico, às denominações e aos credos organizados, e dizer nécios e tardos de coração, para não compreender o cumprimento da Escritura para a hora, para o dia que nós estamos vivendo. Não pode compreender, não pode aceitar. Mas há uma noiva que está amando a sua aparição nesse dia, que está amando a sua vinda, está vivendo cada dia mais perto dele. Se você deseja caminhar mais perto dele, se você deseja dizer: Jesus, eu quero te dar boas-vindas na minha vida, eu quero que tu sejas bem-vindo no meu coração, eu quero te amar a cada dia. Enquanto nós ouvimos e cantamos o hino, vamos adorar a ele enquanto pensamos nisso. Pensamos nesse Cristo que não é bem-vindo hoje, mas graças a Deus que ele cruzou o meu caminho, graças a Deus que ele cruzou o teu, graças a Deus que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos adorar a ele, porque ele é a palavra viva em nosso meio nesse dia. A noiva é a única que pode adorar a ele como ele é, porque ela é a única que pode cantar um cântico novo, porque o livro foi aberto para ela, e você ouviu o seu nome sendo chamado. A prova que você ouviu é que você se identifica com a Escritura, você crê que toda a palavra é a verdade.
Essa é a prova que você tem o seu nome nesse livro. Vamos louvar esse Deus. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra sua e os montes se removerão. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra sua e os montes se removerão, pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos e serei mais que vencedor, pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos e serei mais que vencedor, e serei mais que vencedor. Amém. Vamos curvar nossas cabeças agora, fechar nossos olhos. Talvez você tenha uma necessidade nessa noite. Você quer dizer a Jesus que Ele é bem-vindo na tua vida. Você quer dar as boas-vindas para Ele. Talvez você nunca aceitou Ele como seu Salvador. Talvez você nunca foi batizado no nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. E você precisa fazer isso para que Ele seja bem-vindo na tua vida. Talvez você está um pouco afastado dEle. Talvez você tenha ferido a Ele. Talvez você tenha deixado Ele sujo e não tenha defendido a Ele. Ele é a palavra. E você não tem o defendido a Ele na sua vida. Você sente que você está em falha com Ele nessa hora. E você quer levantar a sua mão para Ele e dizer: Senhor, eu estou aqui. Eu confesso que eu estou em falha contigo. Eu quero te aceitar como meu Salvador. Eu quero entender a tua palavra. Eu quero crer, eu quero ser batizado em teu nome para perdão dos meus pecados. Oh, você não quer levantar a sua mão para Ele? Um dia você vai precisar que Ele se pare por você. E Ele vai poder dizer: Pai, Ele se parou por mim na terra. Oh, você não quer se parar por Jesus? Você não quer aceitar a Ele como seu Senhor e deixar Ele dirigir a tua vida em todos os sentidos? Oh, nosso Pai Celestial, Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tu és o mesmo Jesus que se manifestou para nós com sinais, prodígios, maravilhas, vindicação sobrenatural, vindicação da ciência. Pai, nós estamos agradecidos pela visita do Senhor. Nós dizemos: Senhor Jesus, Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo na minha vida, Jesus. Eu te aceito como meu Senhor. Eu te aceito como meu Salvador. Eu te aceito como Senhor para mim. Eu te aceito como meu curador. Pai, nessa hora, no nome de Jesus Cristo, traga, Senhor, uma mudança para cada vida. Traga propósitos novos, Senhor. Traga cura divina para o meu irmão. Oh, irmão José, que está enfermo, Pai, nessa hora, no nome de Jesus Cristo, que ele receba a cura, porque Tu és o curador, Pai. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente.
Pai, faça algo por nós, Senhor, que nos leve a caminhar mais perto de Ti. É para isso que viemos à igreja, Senhor. É para ver as nossas faltas, Pai, e para acertarmos contigo, Senhor. É para esse é o propósito maior de vir à igreja. É ouvir a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Pai, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus, que Deus abençoe todos os nossos irmãos que nos ouviram pela internet. Nós não temos a relação por um problema no provedor, mas todos certamente foram abençoados, né? Não por mim, não porque é eu, não, é por causa da palavra de Deus, né? Que é a palavra que nos abençoa. E então, agora, enquanto vocês podem se assentar, então nós estaremos nos indo, né? Vamos ter a oração final. Eu gostaria de convidar o irmão, como é que é o nome do seu irmão? Irmão Edivaldo, vem aqui. Você sempre tem acompanhado nossa transmissão e dê uma saudação para a igreja e diga o que você sente no seu coração. E depois nós estaremos nos indo, né? Tenha liberdade de expressar alguma. Nem que for uma boa noite. Quero dizer para os irmãos que é motivo de muita felicidade estar aqui. E gostaria que os irmãos perdoassem pela emoção. Fazem 7 anos que eu estou no interior de São Paulo e estou sem esse companheirismo. E eu queria dizer para o irmão Sebastião que esse dia de hoje foi muito especial para mim, irmão. Porque nós precisamos disso. O irmão Brano nos diz, né, que aves da mesma plumagem se juntam. E eu estou, juntamente com a minha família, minha mulher e meus 3 filhos, estamos ali em Itapevi praticamente sozinhos. Temos vários grupos da mensagem, porém, visitei alguns, mas não fomos muito bem recebidos, pelo fato de não concordarmos com determinadas coisas que os irmãos conhecem muito bem, né? E estamos ali. Aí eu disse para minha mulher uma determinada vez, falei, olha, nós vamos procurar assistir os cultos pela internet. E eu vou colocar Deus em prova. Aquele ministério, aquele pastor que entrar em contato conosco, é com esse que nós vamos nos unir. E eu visitei, irmãos, assisti, me conectei durante algum tempo com vários pastores. E na terceira vez que eu comuniquei a minha audiência aqui com o pastor Raimundo, ele me telefonou. Após a terceira vez, ele me telefonou, aí disse que iria em casa, e foi em casa de fato, me fez uma visita. Então, eu fiquei muito feliz, muito honrado com o reconhecimento do pastor Raimundo, até uma certa preocupação. Então, eu quero dizer para vocês, irmãos, para não ser muito longo, para ser um pouco breve nas minhas palavras, que talvez vocês não saibam a dimensão, a importância, a real importância que tem o companheirismo entre os irmãos. O fato de vocês estarem aqui todos os domingos, às quartas-feiras, aos sábados, pode não parecer nada, mas para nós que estamos sem igreja, que estamos isolados,
Isso, irmãos, é muito importante, esse companheirismo. Isso ajuda a gente a crescer, isso aumenta a fé, irmãos. Então, deem valor a este companheirismo, deem valor a esta bela igreja, deem valor especialmente ao pastor que nós temos aqui, que os irmãos têm, que é um homem de Deus, que Deus colocou neste lugar. Então, irmãos, isto é muito importante. Então, eu só tenho a agradecer a Deus, agradecer a vocês, agradecer pela acolhida do meu irmão Paulo aqui com vocês e pedir a Deus que Ele continue abençoando esta igreja, este ministério, o pastor Raimundo, e nós temos sido muito abençoados ali na minha residência através das pregações. O irmão Joglair não sabe o quanto o Senhor tem feito bem para a minha família através dessas pregações, irmão. Eu tenho que agradecer e eu oro todos os dias a Deus que Ele continue abençoando para que muitas outras pessoas que estão distantes, que estão fora, possam ser alcançados por esse trabalho via internet. Que Deus possa abençoar a cada um e que os irmãos possam orar, continuar orando por mim, pela minha família, que nós temos colocado no coração o desejo de nos mudarmos para Curitiba, mas é uma mudança, o nome já diz que é uma mudança, e eu tenho uma responsabilidade com a minha família, então eu não posso simplesmente pegar minha família e vir para cá. E eu estou colocando diante de Deus e peço que os irmãos orem nesse sentido, que se for da vontade de Deus, nós estaremos em breve aqui neste companheirismo com os irmãos. Que Deus possa abençoá-los. Amém. Amém. Deus abençoe, irmão Edivaldo, sua família que certamente está assistindo ali, né? Então, realmente, essa é a natureza humana, né? Nós às vezes não valorizamos o que temos, né? É igual a esposa, como disse o irmão Lismar, fica um mês longe para ver, né, irmão? Eu fiquei 10 dias só, já não foi fácil, né? E aí, você fica um mês, como o irmão Lismar às vezes fica, né? Não é fácil, né? Acho que depois disso, irmão Lismar, ela não vai mais te deixar sozinho, não. Acho que ela ficou com pena de você agora. Eu fiz a tua defesa em público aqui agora. Mas realmente quando a gente tem, né, a gente às vezes não dá o devido valor, né, irmãos? É a natureza humana. Somos nós, né? Então, quando às vezes nós perdemos, como é o nosso irmão ali, ele valoriza tanto, né, estar aqui, né? Porque é difícil estar sem ter uma igreja, sem ter um irmão, sem ter um pastor ali perto, né? Sem ter uma comunhão todo mês. Então, que Deus ajude nós a reconhecer o que Ele tem nos dado, né? Amém? Creio que estamos abençoados. O irmão Paulo vai cantar mais um hino aí, né, irmão Paulo? Vamos cantar mais um hino, ainda temos tempo, né? Então vamos cantar. Depois de terminar esse hino, se terminando esse hino, aí nós vamos embora. Glória a Deus. Vamos colocar em pé, irmãos.
oceano secou. Não há estrela